Fala, galera! Olha, eu fiz diferente hoje. Vamos falar hoje sobre draft, como a gente já tá falando. Mais especificamente, a gente vai falar sobre AFC Norte, ok? Como eu já falei nos outros vídeos, se você ainda não assistiu, eu tô fazendo a divisão da análise das necessidades dos times no draft. Não vou fazer análise dos jogadores. E também eu estou fazendo a análise por divisão, tá? Então, se você quiser assistir só o seu time, você assiste. Se quiser assistir todas, assista também. Porque quanto mais views, melhor pra nós, ok? Show! Hoje a gente vai falar sobre EFC Norte, mas como eu tô fazendo em todos os vídeos, pra galera que tá vindo ver só esse vídeo, a gente tem uma novidade muito interessante aqui no draft deste ano, que é o fato de que a gente vai ter uma redução do tempo este ano. Então, o tempo de escolha dos times não é mais de 10 minutos, e sim de 8 minutos, tá? Então, a gente vai ter aí um draft um pouquinho mais rápido, pelo menos no primeiro dia, no dia 1. Depois, aí, o horário vai ser o de sempre. Fechou, gente? Fechou. Vamos começar com a análise da AFC Norte. Como eu falei, eu tô trazendo as necessidades dos times e aí a gente conversa sobre isso, fechou? O primeiro time que a gente vai falar é o Cleveland Browns, que tem a escolha número 6 do draft da primeira rodada deste ano. As necessidades do time são muitas, principalmente no que diz respeito a ataque. A gente pode ver que as necessidades dos Browns são quarterback, OL, wide receiver, cornerback e edge. E aí você vai virar pra mim e falar, Dani, da onde você tirou? Basicamente, eu pego um apanhado, eu vejo muito as análises da própria NFL, da ESPN e da Sports Illustrated falando sobre as necessidades. Aí eu fiz esse compilado pra gente conversar sobre, tá? Sobre os Browns, o Cleveland Browns, a maior decisão que a gente tem do técnico Todd Munkey e do gerente geral Andrew Berry é a escolha do quarterback. Eles estão numa posição razoável, posição 6. Será que eles vão optar por uma das opções da casa, que é o Deshaun Watson, Shador Sanders ou o Dylan Gabriel, ou eles vão realmente reforçar essa posição através do draft? Eu apostaria que não. Eu acho que eles devem ficar com o Shador Sanders, eu acho que eles devem ainda tentar trabalhar em cima deles. E o Cleveland investiu bastante na free agency esse ano para preencher algumas lacunas que estavam aí muito evidentes na linha ofensiva, mas ainda assim, o trabalho, principalmente na posição de left tackle, é muito crítico. Então, se fosse o Cleveland Browns, tendo o Shador Sanders, não vai em quarterback, eu acho que não precisa, né? Vai num left tackle, foca na OL para poder proteger esse seu jogador novato aí, e é o melhor que vocês podem fazer, tá? Porque já deu para perceber que escolher QB não é o melhor que vocês sabem fazer. A defesa também tá um pouco melhor que o ataque e há espaço também para mais competição, mas a gente tem que considerar que os caras já têm Myles Garrett, tem Alex Wright e AJ Epenesa também ali defensivo, então não acho que seja uma situação muito importante por parte do Cleveland Browns. Eu acho que eles focariam em OL, ou talvez aí numa situação um pouco mais específica, a depender do que sobrar ali no board na posição 6, um wide receiver também para o Shador Sanders, beleza? Uma outra opção que eles têm, o Browns tem 2 escolhas de primeira rodada. Eles têm a 6ª, que é a deles mesmo, e eles também têm a escolha 24, que foi adquirida através de uma troca com o Jacksonville Jaguars. Essa troca, na verdade, ela é de 2025, tá? O draft de 2025, os Jaguars subiram para a 2ª posição geral numa troca com os Browns para poder pegar o Travis Hunter. E com isso, o Jacksonville cedeu a 5ª escolha geral do draft de 25, que era a 36ª escolha também do 2ª rodada, a escolha 126 e uma primeira rodada do draft de 2026, aqui, que é essa, efetivamente, a posição número 24 que o Cleveland vai ter. E eles também conseguiram a 104 da 4ª rodada e a 200 da 6ª rodada. Então, o Cleveland Browns está com bastante escolha por conta dessa troca com o Jacksonville. Então, eles têm aqui, efetivamente, a 6ª e a 24. E aqui eu acho que eles já conseguem trabalhar legal essa ideia de recebedor e de OL, tá? Principalmente no que diz respeito ao canto esquerdo ali do quarterback. Seguindo para o próximo time que a gente vem aqui na divisão, na AFC Norte, a gente tem o Cincinnati Bengals, que tem a escolha número 10, e
Mas um ano a necessidade do Cincinnati é uma OL. Mas também, para piorar, eles estão precisando muito de jogadores defensivos. Então, DL, linebacker, defensive back e edge. Em 2025, o time de Cincinnati teve a segunda pior defesa total. Eu trouxe os dados aqui, ó, 382,1 jardas por jogo. E a terceira pior defesa em pontos corridos, tomou 28,9 pontos por jogo. Não tô falando de, tipo assim, no total. Não, eles tomaram quase 30 pontos por jogo. E é difícil a gente imaginar que um time tá voltando aí de uma situação complicada. E como é que vai funcionar? Porque eles estão com um coordenador defensivo novo também, Al Golden. Se ele não fizer um bom trabalho com esse lucro aí, provavelmente isso vai gerar alguma complicação. Os Bengals também não vão a lugar nenhum, como a gente sabe, se eles não mantiverem o Joe Burrow saudável. Então, pode ser que eles busquem proteger o jogador. Eu acho que isso pode acontecer? Não, na primeira rodada. Se a gente conhece bem o que os Bengals já vem fazendo, não vai buscar o L, considerando essa estatística pífia, horrorosa, horrenda, vergonhosa e qualquer adjetivo negativo que você queira colocar para a defesa do Cincinnati em 2025, a probabilidade é que eles vão para um jogador aí, um DL ou um edge mesmo nessa 10ª escolha. Certo, galera, é isso. Não tem muito segredo aqui o Cincinnati, mais um ano em que eles vão deixar o Joe Burrow ali para os Leões. Seguindo para o próximo time, este time muito cotado para vir jogar aqui no Brasil contra os Cowboys. E detalhe, tá, gente, que eu esqueci de comentar, eu acho. Eu tô gravando esse vídeo dia 4, então pode ser que a gente tenha algumas alterações, trocas e tal, e talvez o Ravens já esteja confirmado para vir aqui. Então, liberdade poética, fechou? Tem uma liberdade. E se tiver atualizações, a gente vai conversando sobre isso no Instagram. E aqui também, se a coisa foi muito significativa, eu trago um vídeo mais curtinho pra gente falar sobre. Baltimore Ravens, escolha 14. As principais necessidades do time do Ravens é OL, edge, wide receiver, linebacker e cornerback. O time acabou perdendo o Pro Bowler Tyler Linderbaum na free agency, que aí acabou deixando uma grande lacuna ali na posição de center. Então, o time de Baltimore pode ficar muito de olho nessa posição, possíveis reforços também para a posição de guard, porque é bem comum, às vezes, a NFL fazer isso. O time perdeu o center, o Philadelphia fez isso. E aí ele desloca o guard para center e arranja outro guard ali para tampar aquele buraquinho. Também tem uma grande incógnita na linha defensiva interna com a situação de Nnamdi Madubuike, que ainda é incerteza, porque ele perdeu a última temporada por conta de uma lesão no pescoço, então ainda não tem aí muita certeza do que vai rolar. E também, os Ravens já reforçaram a posição de pass rusher com a contratação do Trey Henderson, mas ainda cabe um jogador veloz ali na linha defensiva do time, tá? Outra opção, como a gente falou, tem o wide receivers, que sempre bom adicionar novas armas para Lamar Jackson. O Zay Flowers teve uma temporada não muito significativa, então pode ser que traga aí uma complementação com um jogador mais alto do que o Zay Flowers, que faz muito sentido, tá? E o Zay Flowers, como eu falei, teve uma temporada aí não tão boa, principalmente por conta de algumas lesões. Então, eu vejo atualmente, óbvio, na primeira rodada com essa escolha 14, provavelmente eles indo tentar reforçar a OL, buscando um guard para poder suprir essa saída do Tyler Linderbaum aí da posição de center do Baltimore, que é muito importante pro Lamar Jackson, certo? Não tem muito segredo aqui. Partindo para o último time aqui da AFC Norte, a gente tem na escolha 21 o Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers que tem algumas necessidades como quarterback, OL, wide receiver, tight end e linebacker. Então, a maior necessidade do time é no ataque, como sempre, né? Até porque o trabalho defensivo dos Steelers é genial. E a gente tem que considerar que a gente já vai ter uma mudança nesse draft. Como eu gosto de falar, os HCs, coordenadores ofensivos e defensivos, eles também têm um pouco ali de opinião que eles podem dar no draft. Até porque a decisão é do GM, do front office, mas obviamente o técnico tem ali um pouco de ingerência para falar o que ele precisa, o que ele gostaria, qual jogador que ele quer e a posição e tudo mais. Neste caso, a gente não tem mais Mike Tomlin na posição de HC do time de Pittsburgh. A gente vai ter o Mike McCarthy e a gente tem um outro ponto.
A gente ainda não tem uma decisão do Aaron Rodgers. Como eu falei, tô gravando esse vídeo no dia 4. Até esse vídeo ir pro ar, não sei se já teremos, provavelmente não. Mas enfim, eles estão aguardando uma resposta definitiva de Aaron Rodgers. Eles querem ficar nessa situação com Aaron Rodgers, mesmo que o jogador de 42 anos se reúna com Mike McCarthy. O Pittsburgh precisa de uma solução a longo prazo para a posição de quarterback, embora eles já tenham investido numa escolha de sexta rodada, o Will Howard, no ano passado. E considerando que eles estão com uma escolha 21 ali meio que no limbo, também não sei se eles pegam um cara muito excepcional ali no começo do board, tá? O retorno do Rodgers, como eu falei, poderia, conforme for, facilitar para que a equipe decida. O Aaron Rodgers tem costume de decidir em cima da hora. Às vezes ele avisa no próprio dia do draft, às vezes na véspera do draft o que ele vai fazer, se ele vai renovar ou não. E tudo isso pode mexer um pouco as cadeiras. Então, o Steelers é mais um time, assim como foi com os Jets, assim como foi durante muitos anos com o Green Bay Packers, que tá aí nessa situação para saber o que eles vão fazer. Outra questão, o Isaac Seumalo, left guard, né, guard esquerdo dos Steelers, também saiu na free agency e deixou uma lacuna interessante na linha ofensiva. Há espaço para melhorias, obviamente, de wide receiver, porque afinal de contas eles têm DK Metcalf e Michael Pittman Jr. e também podem buscar aí tight ends. Eu acho que, no caso dos Steelers, a gente fica numa situação um pouco mais difícil de prever, porque vai depender muito do quanto o Aaron Rodgers vai ter decidido se ele vai renovar com o time ou não. Se ele renovar com o time, provavelmente os Steelers vão atrás de uma OL, vão atrás de colocar um jogador na posição do Seumalo. Se não, aí eu acho que os Steelers podem até tentar subir um pouco mais nessa tabela para buscar um quarterback numa melhor posição. Então, assim, muitas das coisas aqui envolvendo os Steelers vão depender de Aaron Rodgers. Mas basicamente a AFC Norte não tá assim muito complexa, né? Tirando a questão dos Browns, que tem 2 escolhas, os outros times estão ali numa situação ok, eu acho que a gente vai ver mais do mesmo, então não acredito que teremos muitas surpresas, óbvio, muita coisa pode acontecer, a gente pode ter mudanças, eu acho que o único que realmente poderia tentar subir nessa tabela é os Steelers, caso o Aaron Rodgers não opte por fazer a renovação. Então é isso, AFC Norte é isso, aproveita, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, e também segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Threads e no LinkedIn. No LinkedIn eu tô fazendo algumas postagens, eu tenho uma newsletter que é gratuita, você pode assinar. E aí tem umas postagens um pouco mais voltadas para o mercado financeiro mesmo da NFL, a parte capitalista da coisa. Então tá bem legal, uma visão um pouquinho diferente. AFC Norte foi isso. Espero que vocês tenham gostado e beijo, até a próxima.